Chuva maravilhosa, deu uma aliviada. Aí, a gente usou um pouquinho mais de fé para sair da cama. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus é bom, amém? Feche seus olhos, começa a falar com o Senhor. Começa a falar palavras de gratidão a Deus. Começa a falar com o seu Deus. Tudo aquilo que Ele tem feito ao longo dessa semana na sua vida. Você tem desafios. Você tem colocado isso diante do Senhor. Mas se achegue a Deus com ações de graça. Seja grato por tudo que Ele já fez ao longo dessa semana, estratégias que Ele já te deu. A paz que excede todo entendimento, você poder chegar aqui no domingo para estar ouvindo a palavra dEle, para ser reanimado, para estar junto com os irmãos, para receber uma nova porção da presença dEle. Senhor, muito obrigado. Nós queremos nos achegar a Ti com ações de graça, Senhor. Nós somos gratos porque nós Te pertencemos. Nós somos gratos pelo pão nosso de cada dia. Nós somos gratos pela Tua voz falando dentro do nosso coração. Nós somos gratos porque toda boa dádiva, tudo que é perfeito vem do Senhor. Senhor, existem desafios, existem lutas, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. E nós vamos vencer tudo porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nenhuma adversidade, não existe nenhum limite que está imposto a nós, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu grande poder que opera em nós. Senhor, nessa manhã, nós te pedimos que você esteja abrindo, Senhor, os olhos do nosso coração, iluminando o nosso entendimento, para que a gente possa entender, Senhor, a profunda riqueza da Tua glória. Que o Senhor abra as Escrituras diante dos nossos olhos, que nós temos um entendimento profundo, Senhor, revelado da Tua parte. Senhor, dê-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós. E nos dê um coração apto a obedecer, Senhor. Porque toda vez que nós obedecemos, o Senhor vem com a Tua recompensa em nossas vidas. Senhor, cada um tem um coração, Senhor, ensinável, um coração dócil, um coração submisso à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, fala conosco nessa manhã, que tudo que for ser dito, tudo que for ser conduzido, tudo que for mostrado, glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos para o começo? Glória a Deus. Volta do 1. Pronto. Volta mais uma. Isso, ótimo. Queridos, hoje nós estamos aqui na nossa quarta aula, quarto domingo, para falar da Reforma Protestante. Reforma Protestante que o aniversário de 505 anos vai cair numa segunda-feira esse ano. Dia 31 de outubro, não é Halloween, importante lembrar disso, e não é coincidência que coloquem essas datas justamente para coincidir com a data da Reforma Protestante. Não é por acaso, gente. Existe um plano invisível, existe um plano maligno para tentar nos desviar do foco, para nos desviar do que realmente é a vontade de Deus. Então, dia 31 de outubro, a gente comemora 505 anos da Reforma Protestante. E como a gente já falou aqui, a gente deu o contexto histórico da reforma, falamos dos pré-reformadores, é um movimento que já estava há muito tempo na igreja, falamos de Martinho Lutero e as 95 teses. As 95 teses era uma dissertação que falava essencialmente da justificação da salvação pela fé, da suficiência das Escrituras e que a autoridade do Papa não é infalível e jamais deveria estar sobre a igreja. Falamos da graça e da fé, são 2 dos 5 princípios que a gente viu das 5 solas. E hoje nós vamos falar da sola escritura. Teve uma alteração hoje, gente. Eu iria falar da sola escritura e solo Christus. Mas sola escritura é tanta coisa que ia ficar muito corrido. Então a gente jogou solo Cristo e solo deu glória para o dia 30. E hoje a gente vai falar só de sola escritura. Somente a escritura. E passa para o próximo slide. Isso. Aqui são 5 solas, né? A gente já falou, 5 solas são 5 princípios que diferenciam a igreja protestante da igreja católica. Não são 5 princípios sobre a fé. Tem muito mais princípios que a gente tem que seguir. Mas isso aqui diferencia a igreja protestante da igreja católica. E esses princípios é
Só lhe deu glória, sola fide, sola graça, solos Christus e sola Escritura. Glória somente a Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Escritura. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22 a 25, que a gente vai ler. Amém? Está aí no telão para quem quiser ver. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com um coração puro. Fostes regenerado, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Com efeito, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva e a sua flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando a gente está falando de somente a Escritura, vamos colocar assim, junto com somente a fé, são os dois primeiros princípios da reforma. Porque somente a fé só veio por conta do somente a Escritura. Porque foi na Escritura que ele viu que somente a fé salva. Então, se a gente colocar qual é o princípio base da reforma, seriam esses dois, os dois pilares. Somente a fé e somente a Escritura. Ao longo dos anos, a igreja foi perdendo esse apego por examinar as Escrituras. Tem um motivo histórico. O cristianismo veio do judaísmo. Amém? Jesus era judeu, os apóstolos todos eram judeus. Jesus pregou em Jerusalém, falou dos profetas de Israel, e ele lia a Torá e lia os profetas de Israel. Então a gente nunca pode desconectar a nossa fé da origem judaica. Nós não somos judeus no sentido de praticar o que o judeu pratica hoje em dia. Mas espiritualmente nós somos judeus. Isso aí está em Romanos capítulo 2. Que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração e não na carne. Então isso mostra que existe um judaísmo, vamos colocar assim, entre aspas, espiritual. Que nós somos judeus por causa do nosso novo nascimento, não por causa da nossa origem natural. Porque judeu, é interessante, porque judeu, eu gosto de colocar o exemplo de judeu como se fosse índio. Porque um índio, ele é índio independente da religião dele ou de onde ele mora. Por exemplo, existem tribos no norte do país que às vezes fazem fronteira da Colômbia com o Brasil. Então, tem uma tribo, vou citar o nome, nem sei se é o caso, mas, por exemplo, o Yanomami. Vamos dizer que seja o caso do Yanomami. Tem Yanomami que nasce do lado de cada fronteira e Yanomami que nasce do lado de lá da fronteira. Ele é Yanomami. Um é brasileiro, o outro é colombiano. Mas não deixou de ser índio, não deixou de ser Yanomami. Entenderam? Judeu é a mesma coisa. Judeu, em qualquer lugar do mundo que ele nasce, ele é judeu. Mesmo que ele não nasça em Israel. Inclusive, hoje, está mais ou menos na metade, mas a metade dos judeus não nasceram em Israel. Hoje, no Estado de Israel, aproximadamente 50% do povo judeu no mundo inteiro mora lá. E só uma curiosidade, hoje em dia no mundo deve ter aproximadamente uns 14 milhões de judeus. Não é tanta gente, né? 14 milhões de judeus é a cidade de São Paulo. No mundo inteiro tem isso de judeu. Você vai comparar com o árabe que tem mais de 1 bilhão de pessoas, é um povo pequeno que tem uma influência e uma relevância absurda no mundo, né? Tanto que sempre a gente está tendo notícia de judeus ou de coisas que acontecem em Israel, que também é um pedacinho de terra do tamanho de Sergipe, que todo mundo está de olho para lá. Ninguém explica isso. Tem guerras acontecendo no mundo inteiro, mas quando acontece um tiroteio em Israel é notícia. Porque Israel é diferente. É diferente aquele pedaço de terra. E durante a história da igreja começou-se a se separar dessa raiz judaica. Porque o judeu ele tinha o hábito de ler e meditar a Torá. E declarar e ensinar para os filhos. E isso foi se perdendo. A igreja tomou o monopólio da palavra e começou, não, só quem explica a palavra são o clero, só os sacerdotes. Vocês só escutam. E esse ensino de pai para filho que o judeu sempre teve, sempre tiveram os sacerdotes e os levitas na história de Israel. Mas o pai e a mãe ensinavam a palavra para o filho. Meditavam a palavra junto com o filho. Isso era um hábito familiar.
Não era uma coisa de ter que ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Ele já escutava a palavra de Deus em casa. E a reforma trouxe de volta isso. A Bíblia tem que estar na mão de cada pessoa e os pais ministram na vida dos filhos, o marido na vida da esposa, a esposa na vida do marido. Tem que ser assim, tem que ter esse compartilhar da palavra de Deus dentro de casa. E a gente tem uma tradição no nosso país que vem da Igreja Católica Romana. E, de alguma forma, a gente, mesmo já tendo mais de 500 anos depois da Reforma, algumas coisas ainda ficaram, como achar que quem está aqui na frente é mais especial do que quem está sentado aí. Isso não é verdade. Todos nós estamos no mesmo nível. Deus tem chamados específicos para cada pessoa. Mas as pessoas não são mais importantes, ou às vezes não têm um conhecimento mais profundo só porque está com o microfone na mão. Toda pessoa que pega a palavra de Deus e vai estudar e busca de Deus o entendimento, vai receber essa revelação. Não é uma coisa só para o clero, para o pastor, para o professor, para o diácono. Todo cristão tem esse acesso à palavra e pode receber essa revelação diretamente da palavra de Deus. E esse ensino não pode ficar de domingo a domingo, ou de GC em GC. Tem que ser uma coisa diária. Todo dia a gente tem que se alimentar das Escrituras. Abre aí em Josué, no capítulo 1. Uma passagem bem famosa, logo depois da morte de Moisés, e quando o povo tinha que se preparar para o maior período de batalhas que eles iam ter até então, desde que eles saíram do Egito, né? A partir do versículo 6, fala assim: ser firme e corajoso, Deus falando para Josué, ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as suas realizações. Que o livro dessa lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Essa foi a ordem que Deus deu para Josué. Medita na palavra todo dia. Não se aparte desse livro. Sempre esteja com o livro na mão. Nós falamos nessa semana do GC, nós estamos começando a falar dos dons no nosso estudo de GC. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que estar conectado na fonte para que os dons possam fluir. É como se fosse, você pega um MacBook Pro de última geração que tem. Tem tudo no computador, tem não sei quantos tera de SSD, capacidade, não sei quantos mega, giga de RAM, uma máquina violenta. Você dá para uma pessoa, a pessoa pega, fica muito feliz. Imagina um computador de, não sei, 30 mil reais. Caro. Só que essa pessoa nunca liga na tomada. Vai ter utilidade? Vira peso de papel. Da mesma forma, se a gente não estiver conectado na oração, na palavra, Deus pode nos dar dons, mas eles não vão operar, porque a gente não está com energia. Entenderam a analogia? Você pode ter dons, mas se você não estiver orando, se não estiver jejuando, se não estiver buscando a Deus, se não estiver meditando na palavra, aquilo vai ficar inoperante na sua vida. Está na sua vida, mas não está funcionando. Por quê? Porque está faltando a energia. Está faltando plugar. E a palavra de Deus, quando a gente está falando aqui da sola escritura, a palavra de Deus é um desses princípios que a gente tem para estar operando e funcionando no reino de Deus. E aqui em Pedro a gente viu isso, né? Que pela obediência à verdade purificaste a vossa alma para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. É apenas obedecendo à verdade que a gente consegue amar o próximo. Porque lendo a palavra a gente vê como que é central a gente amar o próximo. E tem tanta coisa que tenta nos afastar desse amor ao próximo, tanta briga, tanta discussão. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê que o amor é importante, que o perdão é importante. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. Fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus não se corrompe. A palavra de Deus, ela te transforma definitivamente. Só que você tem que estar conectado nela o tempo todo. A experiência da conversão é tremenda e a maioria de vocês deve lembrar
quando que isso aconteceu na vida de vocês. E como que a palavra te impactou, como que Deus trouxe uma palavra específica, como você chorou, se quebrantou. Agora, a caminhada cristã depende das nossas disciplinas. Depende da gente estar todo dia buscando a Deus. Senão isso vai se perdendo e fica com uma boa memória no passado. Olha como foi bom naquela época, olha como foi legal, e as experiências começam a ficar mais escassas. Uma vez eu li um livro que o pastor falava que a maioria dos cristãos, eles tinham experiências muito intensas com Deus, inclusive de evangelismo, de conversão, a maioria apenas nos 2 primeiros anos de conversão. A partir dali, tinha um declínio. É como se você tivesse uma carga inicial quando você se converteu, mas como você não ficou alimentado o tempo todo lá na tomada, a bateria foi acabando. Lembra do notebook? Uma hora a bateria acaba. Por isso que essa comunhão faz com que você tenha experiências constantes. Senão você vai ficar uma pessoa saudosista. Ah, por que que não é mais hoje como era naquela época? Deus mudou, gente? A palavra mudou? O Espírito foi tirado da terra? Então, o que faz com que essa percepção de que hoje é diferente de antigamente? É a nossa experiência pessoal. Inclusive, Eclesiastes fala isso. Não diga que os dias anteriores são melhores do que os atuais. Isso não provém da sabedoria. Não é sábio você ser saudosista. Porque o saudosista está olhando para o passado. E tudo que Deus tem para a sua vida está no futuro. Deus não tem nada na sua vida no passado, porque o passado passou. Eis que faço novas todas as coisas daqui para frente. Você pode ter vivido coisas grandiosas. Traga a memória que te dá esperança, mas é daqui para frente. Continue vivendo a sua vida cristã e busque novas experiências com Deus. Deus não tem bênção no conta-gota. Deus tem uma enxurrada de bênção para a sua vida. Amém? E a sola escritura foi um princípio que foi resgatado para empoderar o cristão para que ele pudesse estar conectado de novo à fonte da revelação que é a palavra de Deus. O que o sola escritura nos diz? Sola escritura quer dizer que nenhuma revelação fora da palavra de Deus pode se sustentar. Isso quer dizer que Deus não fala hoje em dia? Não, não é isso. Quer dizer que nada que pretensamente foi dito por Deus pode contrariar a Bíblia. Não se pode escrever mais a Bíblia está escrita. Então você não confronta o que está na Bíblia. Você usa a Bíblia como filtro para tudo que você vive no seu dia a dia. Sola Escritura não diz que tudo que a gente tem que fazer está na Bíblia. Tem muita coisa que você faz no dia a dia que não está na Bíblia. Você já viu na Bíblia falando de escovar o dente? Então, se não está na Bíblia, eu vou parar de escovar o dente. Não faça isso. Porque tem muita coisa que está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala de tudo que é necessário para o nosso relacionamento com Deus. Para a nossa vida com Deus. Mas tem coisas no dia a dia. A Bíblia não é um livro exaustivo de todos os aspectos da nossa vida. Não é. Passa aqui, Ive? Tá. Aí aqui mais ou menos a diferença, né? Aqui o Papa, inclusive essa aqui é uma imagem do Papa da época de Lutero, né? O Papa Leão. E Lutero colocando as 95 teses lá na porta da capela de Wittenberg. A autoridade suprema da Igreja Católica Romana é o Papa. Ele, inclusive, está acima da palavra de Deus. Ele interpreta a palavra de Deus. Ele é quem foi delegado por Deus para ter toda a revelação. Então, não adianta você ler a Bíblia, você tem que saber o que o Papa fala. Basicamente é isso que estava sendo confrontado na época da Reforma. E aqui veio o sacerdócio universal. Todo cristão é um sacerdote. Não existem mais sacerdotes e leigos, todos somos sacerdotes. Levante sua mão direita e fala assim, eu sou um sacerdote. Homem e mulher, pode falar, eu sou um sacerdote. Sacerdócio é universal, não é sacerdócio masculino. As mulheres também exercem sacerdócio. As mulheres têm a palavra de Deus, as mulheres meditam na palavra de Deus. E é importante falar isso, porque até hoje existem pessoas que têm dificuldade com isso. A palavra de Deus é para todo, porque em Deus não tem diferença, em Cristo não tem diferença entre homem e mulher. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. Não tem distinção. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos temos uma função no corpo de Cristo. A função pode diferenciar, mas o Espírito Santo dentro de cada um é o mesmo.
E aqui a diferença que a gente vê, né? Na Igreja Católica Romana, a autoridade papal, a tradição e os concílios estão acima da palavra de Deus. Tudo da palavra de Deus tem que ser lido por meio da autoridade, da tradição e dos concílios. Na Reforma Protestante veio só a Escritura, somente a Escritura. Apenas a Bíblia é a autorrevelação de Deus e da sua vontade. A palavra de Deus é suficiente. Tudo o que nós tivermos que fazer no reino de Deus, a gente tem que ter uma base bíblica. Não pode contrariar a palavra de Deus. A gente não pode fazer alguma coisa que vá de encontro à palavra de Deus. Tudo que a gente tem que fazer tem que estar no trilho das Escrituras. É como se fosse um trem. Se sai do trilho, descarrilha. Desmonta tudo. E falando mais aqui do Sola Escritura. O Sola Escritura indica inspiração, autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das Escrituras. Esse é um princípio que a gente tem que guardar. A palavra de Deus não erra. O Papa erra porque ele é homem, mas a palavra de Deus não erra. Tem até um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês falando especificamente disso aqui. Não, eu cortei essa parte, não vai falar não. Então vou ter que falar para vocês. Mas depois do vídeo eu falo. Somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Está fora do livro, está fora da regra. É infração. Toma um cartão amarelo. Tudo que a gente tem que estar vivendo na nossa vida com Deus está na palavra de Deus. Se a gente está tendo alguma experiência que vai contra a palavra de Deus, desconfie da sua experiência. Por mais real que ela possa aparecer. Quer ver uma coisa que fala a Bíblia? Abre aí em Gálatas, no capítulo 1. Eu estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, tradução católica, tá? Só lembrando. Gálatas 1, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, Paulo falando, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizer agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer consagrado à destruição. Seja condenado. Olha a palavra forte que Paulo estava dizendo. Se eu pregar para você alguma coisa que não está na palavra de Deus, que vai contra o evangelho, me desconsidera. O apóstolo Paulo falando isso. Se aparecer um anjo e te entregar uma revelação, é demônio. É forte isso, gente, porque hoje em dia nós temos algumas denominações que são seitas que têm uma revelação de um anjo que trouxe uma nova interpretação da Bíblia. Por exemplo, os Mormons. Os Mormons, e o nome da igreja dos Mormons é dos melhores que tem. Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu falei, cara, esse nome é legal. Mas a igreja acredita numa revelação trazida por um anjo que muda a leitura da palavra de Deus. Isso é maldito. Paulo já falou. Não existe nada que possa estar mudando o que está escrito. Tudo que está escrito é para a nossa segurança. E a Bíblia está acima de toda a tradição da igreja, experiências pessoais e qualquer afirmação contrária às Sagradas Escrituras. Se você conhece a palavra de Deus, você vai estar seguro. Porque hoje em dia a gente vive numa época de muita informação. Você vê um Reel, você já tem uma informação, alguém contando alguma coisa diferente, você vai no YouTube então. O tempo todo você está vendo informação, muita informação da palavra de Deus. Agora, essa informação é fidedigna? Eu posso confiar nessa informação? Só se eu conhecer a Bíblia. Se eu não conhecer a Bíblia, aí eu estou sujeito a ser levado por doutrinas novas. E isso não é seguro. Por isso que é tão importante a gente se dedicar a conhecer a Bíblia. Você tem a obrigação de conhecer a sua Bíblia. O pastor Márcio Valadão fala o seguinte, né? Ele pede para todo mundo pegar a Bíblia. Quem tiver com uma Bíblia aí de papel, ele fala assim, repete comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
É isso, e eu esqueci o resto da parte. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Obrigado. E é isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não o que estão me dizendo. Anos atrás, eu estava num culto e veio um pastor que começou a ensinar umas coisas que eu nunca tinha visto na vida. E estava todo mundo empolgado com ele. E ele pregava umas coisas assim, vocês não sabem disso aí? Não, vou ensinar para vocês. E todo mundo assim, nunca ninguém tinha ouvido nada que ele falou. E era um culto que devia ter umas 2.000 pessoas. E ele contando as coisas e falando, e todo mundo assim, embasbacado. E eu comecei a olhar e falei assim, gente, eu nunca vi isso na Bíblia. Mas eu já li a Bíblia. O que está acontecendo? Eu comecei, será que eu passei essa parte? Não, eu já li ela toda. E eu continuei ouvindo. Falei, vamos lá, vamos ver. Até que uma hora o camarada começou a falar mal de João Batista. Começou a falar, você sabe por que João Batista foi decapitado? Porque ele negou a Jesus. Porque ele não teve fé no Messias. Aí eu falei, ih. Estava desconfiando que tinha coisa errada. Agora tenho certeza absoluta, está errado. Está desequilibrado. Sabe o que Jesus falou de João Batista? Dentre os nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. Ele falou que João Batista era maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Isaías, maior que Josué. Mas o menor do reino, da nova aliança, é maior do que João Batista. Falando que ainda o maior da antiga aliança é menor do que o menor da nova aliança. Porque nós temos o Espírito dentro de nós. Nenhum santo do Antigo Testamento tinha um Espírito dentro deles. O Espírito vinha sobre eles, mas não estava dentro deles. E a Bíblia fala, Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, 27. Cristo dentro de nós é a esperança da glória. Porque agora o Espírito Santo não está vindo e vai ser tirado. Ele está dentro da gente para sempre. Inclusive, gente, é importante a gente entender essa diferença da nova aliança para a antiga aliança. Salmo 51, Salmo de Davi, muito famoso, lindo ele. Tem uma parte que fala o seguinte, Davi clamando, foi logo quando ele tinha pecado com Batsebe, foi confrontado pelo profeta Natã, e ele falou assim, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa é uma oração que a gente não faz mais hoje em dia. Porque Deus não vai tirar o Espírito Santo de você. Você entristece o Espírito Santo. Você pode apagar o Espírito Santo. Mas ele não vai sair de você porque você pecou. Ele continua aí dentro. Inclusive é por isso que você fica triste. Porque você entristece o Espírito Santo quando você peca. Então, se arrependa e restaura a sua comunhão com o Espírito Santo. Mas, pequei, o Espírito Santo saiu de mim. Isso não existe, gente. O Espírito Santo vai continuar aí dentro de você, amém? É bom você ter essa segurança. Porque a gente lê um salmo, a gente declara ao Senhor, a gente está quebrantado, sinceramente. Senhor, eu pequei, não tire de mim o seu Espírito Santo. Não vai acontecer, gente. Está aí dentro. E não vai sair porque você pecou. Amém? Tenha certeza disso. Você tem que buscar a paz e a santificação, se é qual ninguém vier ao Senhor. Amém? Mas não quer dizer que, opa, errei, pequei, o Espírito Santo saiu. Aí volta o Espírito. Vai ping-pong de Deus. O Espírito foi, volta. Não, não é assim que funciona. O Espírito Santo está dentro de você. E essa é a esperança da glória. Por isso que você pode se arrepender. Por isso que você pode ter uma nova oportunidade. Amém? Aí vamos para o próximo slide aqui. O que Lutero falou? No tempo da Reforma, Lutero optou por seguir, em relação ao Antigo Testamento, o cano da Bíblia hebraica. Tem uma diferença entre a Bíblia... Acho que passou um a mais. Tem uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia hebraica. Como eu falei, eu estou lendo a Bíblia católica aqui, nesses dias da Reforma Protestante. Por que eu estou lendo a Bíblia católica? Porque o Novo Testamento é igual. É exatamente igual. Não tira nem põe. O que tem no Novo Testamento protestante tem no Novo Testamento católico. É exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Muda a tradução. Porque tradução, aí é questão de versão, opção de palavras, sinônimo. Português é uma língua muito rica, né? Então, você lê uma palavra no grego, tem, sei lá, uns 3 sinônimos em português, você opta por um deles. Às vezes a construção coloca na voz indireta, coloca na voz direta. Por isso tem tantas traduções da Bíblia. Mas se você for ver, elas estão passando a mesma mensagem. E isso é uma coisa que eu quis mostrar para vocês. Não tem problema. Se a pessoa lê o Novo Testamento da Bíblia católica, ela vai chegar nas mesmas conclusões de qualquer pessoa que lê a Bíblia na tradução protestante, Almeida, NVI ou qualquer outra. É igual.
O que faz a diferença é se lê ou se não lê. Som. Opa, voltou. Deve ser bateria. Então tem essa diferença do cânon. E onde está essa diferença se o Novo Testamento é igual? A diferença está no Antigo Testamento. A gente vai chegar nisso aqui. A palavra cânon vem de grego, que significa régua, norma. É algo que você usa para medir. Então, o cânon das Escrituras é o que nos mede a nossa vida cristã. O Antigo Testamento católico tem 7 livros a mais que o protestante. E são conhecidos como livros apócrifos. São livros em que você não reconhece a inspiração divina. Não quer dizer que tudo que está nesse livro é errado ou não aconteceu. Quer dizer que você não consegue dizer que aquilo é a palavra de Deus. Tem alguns motivos para isso. Os livros apócrifos eles foram escritos em grego. E eles estão no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico e aramaico. Então não faz sentido você inserir no cânon algo que não foi escrito na língua original dos judeus. Já o Novo Testamento não, ele foi todo escrito em grego, porque foi numa época do Império Romano, muitos séculos depois, e era a língua universal da época, o grego. Mais do que o latim. O grego era mais influente que o latim na época do começo do Império Romano. Depois o latim acabou se tornando mais influente. E todos os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Aí vamos para um vídeo? Vou passar um vídeo aqui rapidinho aqui para vocês. Vocês conseguem ver com o púlpito aqui?
Próximo vídeo você pode achar no YouTube. Quem aqui conhece o Bible Project? Alguém conhece? É fantástico, gente. É fantástico. Lá você encontra, dessa forma animada, fala da Bíblia toda. Fala dos livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É fantástico. É um projeto em inglês que veio para o Brasil e já tem muitos vídeos. Eu acho que já deve ter uns 200 em português, talvez. Em inglês tem bem mais. Então, aqui conta a história do cânon, né? Aqui eu trouxe para vocês a Bíblia hebraica, que é a Tanakh. Os judeus chamam de Tanakh. Tanakh. Aqui tem todos os livros do nosso Antigo Testamento das traduções protestantes. Os 39 livros. Porque a Bíblia Católica tem 73 livros, são 66 na protestante, 46 no Antigo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Aqui tem 39 livros. Então, a versão que nós temos é exatamente a mesma que os judeus têm. Os judeus não consideram aqueles outros escritos como sendo inspirados por Deus. Aqui no próximo slide a gente vai ver isso aqui. Quais são esses outros livros, né? Que mostrou lá, que é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Esses foram livros escritos em grego, tem alguns pedaços deles que são em hebraico, algumas citações, mas esses foram escritos em grego, e por isso que os judeus eles não aceitam isso como parte do cânon dele, da Tanakh. Depois, se alguém quiser dar uma lida, isso aqui é bem interessante. Eu estou acabando o Gênesis agora, né? E o nome deles, eles colocam o nome que os judeus usam, né? É Bereshit, que é a primeira palavra que aparece no texto de Gênesis, né? O nome dos livros da Tanakh é diferente do que a gente usa na nossa tradução. Por exemplo, Gênesis é Bereshit, que é a primeira palavra, que é no princípio, no início, né? E assim vai para frente, né? Os livros dos profetas têm o nome dos profetas e a ordem dos livros é diferente. Porque na nossa tradução, o último livro é Malaquias. Aqui, o último livro é 2 Crônicas. Então, a ordem acaba mudando, mas é só isso. E uma coisa que é interessante também, né? A organização de capítulo e versículo, isso veio dos cristãos. Os judeus não tinham isso. E eles acabaram adotando a mesma classificação que a gente usa. Olha só que interessante, né? A organização por capítulo e versículo que veio com o cristianismo, os judeus olharam e falaram, poxa, isso é legal, vou pegar para mim também. Então, eles organizam os capítulos e versículos da mesma forma que a gente utiliza. E é essa a diferença. Então, por exemplo, Eclesiástico, tem o livro de Eclesiastes, que esse aí está na Bíblia, foi escrito por Salomão, Eclesiástico não. Sabedoria é um livro como se fosse Provérbios, mas também ele é apócrifo. E 1 e 2 Macabeus talvez sejam um dos livros mais delicados que a gente tem aqui. Porque desses livros, eles têm um conteúdo histórico muito rico, que fala da época do século II a.C., e conta uma história muito famosa, que é real, que fala de Judas Macabeus, que era um líder dos judeus, que fez uma revolta contra os gregos que estavam tomando conta de Jerusalém. Inclusive, eles profanaram o templo, fizeram um sacrifício de porco no templo de Israel, saquearam o templo. E isso está tudo no livro de Macabeus. Então, ele tem um conteúdo histórico muito bom. Mas quando você vai ver em relação ao ensino dele espiritual, ele é muito distorcido. Por exemplo, lá fala da oração pelos mortos, que é o que fundamenta as indulgências da Igreja Católica. E isso não tem nada na Bíblia original hebraica, muito pelo contrário. É muito claro que os mortos não louvam a Deus, nem quem desce à sepultura. Então você não vê nada na Tanakh, no Antigo Testamento, falando a respeito de orar pelos mortos, você pagar tributos por eles, isso não existe. E isso foi acrescentado a partir de Macabeus. Mais ainda, gente, a nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Nós estamos na nova aliança. No Novo Testamento não tem nada disso, então não faria nem sentido a gente utilizar essa prática, ainda que esse livro, vamos dizer assim, fosse inspirado, que não é, o Novo Testamento já seria um filtro quanto a isso. Então não tem desculpa para algumas práticas que estão em Macabeus, que são perpetuadas até hoje na igreja.
Aí, além desses livros, tem, aqui no próximo slide a gente vai ver, que tem trechos que foram acrescentados. Por exemplo, tem alguns trechos no finalzinho de Esther que foram acrescentados, que é em Esther capítulo 10, versículo 4, 16 e 24. Foram acrescentados ali, que não tem na Tanakh. E em Daniel também. Tem até umas histórias meio esquisitas lá, do dragão, umas histórias estranhas lá em Daniel, né? Que é Daniel 3, do 24 ao 90, e os capítulos 13 e 14 de Daniel. Tem na Bíblia católica, não tem na Bíblia hebraica e na protestante. Essa Bíblia de Jerusalém ela é muito interessante, porque a tradução dela é muito boa. A primeira vez que ela foi traduzida foi para o francês. E é uma tradução considerada boa, que muitos estudiosos, inclusive protestantes, utilizam. E nela, essas partes acrescentadas de Daniel, elas estão em itálico. E tem uma nota de rodapé falando, olha, isso aqui foi acrescentado depois, não contém no texto hebraico original. Então, a própria Bíblia católica reconhece que isso foi acrescentado depois. Quando que foi acrescentado depois? Na verdade, esses textos já existiam há muito tempo, inclusive na época de Jesus já existiam esses textos do Antigo Testamento, só que eles não foram citados por Jesus nem por nenhum dos apóstolos. Só que, com o passar do tempo, foram adotando as práticas desse texto, a Reforma Protestante foi por um caminho e a Igreja Católica meio que dobrou a aposta. Ela fez um concílio, que é o Concílio de Trento, a gente falou na semana passada, que ratificou, formalizou que esses livros fazem parte, sim, do cânon católico. Porque até então nem era consenso na própria Igreja Católica, mas se tornou depois, em 1546, depois da Reforma Protestante, que foi um movimento de contra-reforma. Inclusive, foi nesse concílio que acabou com o pagamento de indulgências. Foi um movimento também da contra-reforma. Eles viram que muitas pessoas estavam se convertendo e a indulgência gerava uma insatisfação muito grande nos cristãos. Então, eles falaram, vamos acabar com esse negócio também para ver se a gente consegue segurar o povo. Não deu certo, mas acabaram com as indulgências, pelo menos algumas coisas boas ou menos ruins vieram desse momento de contra-reforma. A contra-reforma teve uma coisa muito ruim, que foi a volta do movimento de Inquisição. Não tinha acabado, mas na Contra-Reforma eles começaram a perseguir e matar os protestantes. Porque antes eram os hereges, os que não eram cristãos. Agora eram os cristãos hereges, porque se você é protestante, se você não segue o Papa, então você está contra Deus. Aí começaram a matar os protestantes. E teve um movimento triste também por lá dos protestantes. Muitos protestantes começaram a matar os católicos. Então foi uma época que teve erro para os dois lados. Então, a gente tem que saber reconhecer isso, né? Que ao longo da história da igreja, tiveram muitos erros. Da mesma forma que a Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que Moisés errou, Abraão errou, Davi errou. Os cristãos erraram muitas vezes. A gente tem que saber reconhecer isso, olhar para trás para não praticar os mesmos erros hoje em dia. Amém? Aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 3,16. Esse texto é muito forte, que fala da autoridade das Escrituras. Se você quiser grifar aí na sua Bíblia, vale a pena. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. A palavra de Deus te aperfeiçoa. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a Escritura, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Só que nós vivemos numa nova aliança. O livro de Hebreus deixa isso bem claro. Nós estamos em promessas melhores do que o do Antigo Testamento. Por isso que a gente não tem várias práticas que tinham no Antigo Testamento. Tá bem? Porque a gente está numa nova aliança. A gente não precisa mais fazer purificação cerimonial. A gente não tem que matar rolinha, bode, boi, nada disso. O sacrifício de Jesus é suficiente. E é o que a gente vai falar em Solo Christus na semana que vem. E agora eu vou passar um outro vídeo aí para vocês, mas antes deixa eu falar. Alguém aqui conhece esse senhor? Já viu? Não? Vale a pena. Esse aqui é o professor Luiz Saião. Ele é um dos maiores hebraístas do mundo. Ele foi responsável pela coordenação dos trabalhos da tradução da Bíblia NVI. Alguém tem aqui a NVI? Então,
ele que coordenou os trabalhos de tradução da Bíblia toda. Ele é discípulo do pastor Russell Shedd, que eu acho que alguns já devem ter ouvido falar dele, faleceu alguns anos atrás, que também foi um dos maiores teólogos que o Brasil já teve, né? Apesar dele não ter nascido no Brasil, ele fez todo o ministério dele aqui no Brasil, né? O pastor Russell Shedd. E o Luiz Saião tem vários vídeos dele no YouTube e ele fala com muita profundidade, com muita graça a respeito das Escrituras. E tem muita autoridade. Ele ministra no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele já viajou esse planeta Terra diversas vezes, falando do hebraico, explicando no mundo inteiro sobre a Bíblia. Ele também fala grego, né? Mas a especialidade dele é hebraico. E o professor Luiz Saião vai falar uma parte bem interessante das Escrituras aqui para a gente. Forte, né? E aqui, o que ele fala, né? Tem 3 formas de você fundamentar a sua vida espiritual. Uma seria pela instituição, que é o que a instituição fala que eu tenho que fazer, eu faço. Que é o que foi combatido na Reforma Protestante. Ou seja, tem uma pessoa que vai interpretar a palavra de Deus para mim e eu vou seguir o que essa pessoa fala. Tem uma outra que é o indivíduo. Eu vou fazer o que dá na minha cabeça. Deus está dentro de mim, então o que eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto. E tem a Escritura, que esse é o único jeito seguro que a gente tem para viver. Porque a Escritura, ela é apta para corrigir, para refutar e para educar na justiça. Muitas vezes a gente tem que ser corrigido. Muitas vezes a gente tem que ser podado. Muitas vezes a gente tem que dar um cavalo de pau na nossa vida. E como que eu vou saber que eu tenho que fazer isso? Só pela palavra de Deus. Porque tem muitas opiniões no mundo, mas a palavra de Deus não muda. E essa palavra que nos traz segurança. Só com a palavra de Deus que a gente consegue ter uma vida saudável, equilibrada na presença de Deus. Hoje em dia tem muitos ensinamentos por aí. Se você não conhecer a sua palavra, como você vai saber qual que está certo e que está errado? Porque não dá para não deixar que você seja exposto a isso, não existe. Imagina, tem gente até que tenta, olha, você não pode estar vendo pregação de outra igreja. Como é que vai fazer isso, gente? Não dá. Nós temos que ter maturidade para filtrar o que a gente vê. Amém? E tem gente que prefere o cabresto. É impressionante, né? Não, diz aí o que eu não posso. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia, você vai saber o que você pode, o que você não pode. O que convém e o que não convém. E na igreja, a gente, uns com os outros, a gente vai se aperfeiçoando. E ninguém conhece tudo da palavra. Você pode ler a palavra toda, e você deve. Mas isso não quer dizer que conheça tudo de tudo.
E é importante você ouvir outras pessoas, e na multidão de conselhos de pessoas de Deus, pessoas qualificadas, isso aí vai trazendo paz no seu coração. E a palavra de Deus fala o seguinte, que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração. Porque quando você escutar alguma coisa de Deus, traz paz para o seu coração. Ah, mas o coração não é enganoso? Bem, pode até ser, mas você recebeu um novo coração, amém? Quem recebeu um novo coração aqui? Recebeu um novo coração do Pai. A Vilani vai cantar hoje para a gente. Você recebeu um novo coração. E o diabo não pode colocar paz no coração de ninguém, porque não tem paz para dar para ninguém. Só Deus pode te dar paz no coração. Você pode até passar por um momento sem problema, ainda que você esteja vivendo fora da palavra de Deus e não esteja acontecendo nenhuma consequência. Acontece? Acontece. Porque nem sempre o castigo é imediato. Mas às vezes está acumulando ira e uma hora entorna o caldo. Por isso que a gente tem que se arrepender antes. Logo quando eu me converti, eu comecei a ter muita vontade de ler. Assim, eu já lia, mas eu comecei a ler de uma forma descontrolada quase, sabe? Olhando para trás até ver assim, gente, como é que eu conseguia ler tanto, sabe? Às vezes eu lia, não sei, 6 livros, 8 livros no mês. Eu lia muito. Livro de todo tamanho. E eu comecei a ficar em conflito com os livros que eu lia. Porque eu lia um livro e, de repente, eu tinha acabado de ler um outro livro que falava mais ou menos o oposto. E os 2 livros eram cristãos. Eu falei assim, gente, e agora? Quem que está certo nisso tudo? E eu comecei a ficar em conflito, né? Até que uma hora eu cheguei e falei assim, bem, se eles estão falando da palavra de Deus, então se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou conseguir avaliar melhor o que eles estão falando. Eu não vou ler nenhum outro livro até eu ler a Bíblia toda. Aí eu parei de ler qualquer livro até eu acabar de ler a Bíblia. Aí depois que eu acabar de ler a Bíblia, eu volto a ler os livros, que pelo menos já vou ter uma noção do que está lá. Pronto. Aí eu li a Bíblia toda, comecei no Novo Testamento, foi no Antigo Testamento, e deixei Apocalipse por último. Porque me fala que Apocalipse você tinha que deixar para o final, porque você tinha que ter um conhecimento maior da Bíblia. Aí eu deixei Apocalipse por último, li, entendi muito pouco. Mas depois eu fui entendendo mais. Porque é muito difícil você querer entender Apocalipse na primeira tacada, gente, de verdade. É tipo você gostar de sushi da primeira vez. Tem alguns que conseguem, mas assim, é difícil. A maioria das vezes você vai comendo até que uma hora você se acostuma, né? Ontem a pastora Lola falou do chimarrão, né? Assim, chimarrão você tem que tentar pelo menos 5 vezes, porque da primeira dificilmente você vai gostar. Tem algum gaúcho aqui? É ou não é? É, né? Não acho que ninguém dá chimarrão na mamadeira de primeira, né? Então, aí depois eu comecei a ler. E aí eu já conseguia ter uma noção boa. E continuei lendo a Bíblia. Então, o que eu recomendo para vocês? Leiam livros de autores cristãos? Sim, leiam. Vejam pregações? Vejam. Agora, antes conheça a palavra de Deus. Porque aí você vai ter segurança para analisar o que você está ouvindo e o que você está lendo. Uma segurança para você. Porque não adianta chegar assim, ó, não vê isso, não pode ir para outra igreja, não pode ler outro. Não funciona assim, gente. Jesus nos libertou, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se coloque debaixo de um cabresto de novo. Você tem liberdade e você tem responsabilidade pela sua liberdade. Ore, leia a palavra de Deus, busque a Deus para você ter convicção e segurança nas atitudes que você tem que tomar no seu dia a dia. Amém? E semana que vem... Oi. Ótimo, muito bom. Congregar, porque você fica exposto à palavra de Deus e à revelação que uma pessoa já teve. Por isso que é tão importante a gente andar juntos. No mesmo João 17 que fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade, Jesus fala, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Nós temos que andar juntos porque a revelação que uma pessoa já teve da palavra de Deus vai ser útil para você. Como eu falei, ninguém tem toda a revelação sozinho. A gente precisa se relacionar com pessoas que já têm uma caminhada maior e até pessoas que têm menos caminhada, às vezes nos ensinam tanto, né? Por exemplo, no nosso terceiro tem bastante gente que se converteu agora.
Eu amo isso, gente, porque a fé é simples. A palavra de viver o evangelho é simples. A gente vai complicando ao longo do caminho. Tem coisas complexas na Bíblia? Tem coisas complexas. Mas a vida com Deus é simples. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você ama, você perdoa, você anda a segunda milha. Gente, só nisso aí você já mata 80% dos problemas que alguém pode ter. É simples. Todo mundo sabe aqui. Ou isso é novidade para alguém? Duvido. Todo mundo sabe disso aqui. O que faz a diferença não é o tempo que eu conheço a verdade, é o tempo que eu pratico a verdade. Porque eu posso conhecer há muito tempo, mas eu estou praticando há quanto tempo? É isso que nos dá autoridade. Não o conhecimento, mas a prática. Até porque, para o judeu, conhecer significa conseguir reproduzir. Um judeu, para falar que conhece, quer dizer que ele consegue fazer. Não é que ele tem um conhecimento acadêmico, teórico, e nunca fez na prática. É que ele sabe fazer na prática. Amém? Vamos nos colocar de pé. Estamos 1 minuto do horário. Aí semana que vem, véspera da Reforma Protestante, Solus Christus e Soli Deo Glória, vai ser tremendo. Vai ser um momento muito especial. Esteja convidado, chame as pessoas, porque a gente sempre dá uma recapitulação de tudo que falou, então ninguém vai chegar perdido, está na última aula, não vou não. Pode vir que com certeza vai ser útil, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. O coração representa a sede do nosso espírito, que é onde o Espírito Santo habita. O apóstolo Pedro fala, né, o homem oculto no nosso coração, o homem espiritual oculto no nosso coração. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor desperte o nosso homem interior. Desperta, Senhor, o nosso espírito para te buscar mais, para te desejar mais e para nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor. O pão nosso de cada dia. O Senhor Jesus é o pão da vida, Senhor. Que nós possamos nos alimentar de Cristo todos os dias, Senhor. Nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Senhor, nos auxilia, Senhor. Nas nossas fraquezas, nos auxilia, Senhor. E nos traz um entendimento do alto, Senhor. Dê-nos ouvidos para ouvir, um coração disposto a obedecer a Tua palavra. Senhor, cada pessoa saia daqui, Senhor, com uma marca de Cristo, Senhor. Com uma marca do Teu Espírito e que o Senhor desperte a cada um de nós para ir mais fundo no Teu conhecimento. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, queridos. Então, até semana que vem, véspera da reforma. E o pastor, vou dar um spoiler, o pastor vai falar da reforma também. Mas vai ser um pouco diferente do que a gente está falando. Então, vai casar tudo aqui, gente.